Eu estava vendo esse capítulo 13, eu disse, meu Deus, vou aproveitar hoje essa oportunidade. Não, melhor que não. Ensinamento é bom, é mais assim para você abrir seus olhos, é um alerta, amém? Você ter cuidado com a internet, você ter cuidado com a internet, né? Com os desviados, com os que saíram das igrejas, amém? Então é algo assim para nós aprendermos que é muito importante, né? É uma profecia que nós vamos pegar outras passagens da Bíblia, né? Então vamos lá. Diz assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1, amém? Olha só, vou ler de novo. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Amados, aqui tem duas linhas quando se fala de autoridade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, né, escritor da carta de Romanos, onde é que ele escreveu essa carta? Onde é que ele estava? Ele estava preso na sua própria casa, né? Passou 2 anos preso, e ele escreveu essa carta. Quem era a autoridade da época, a maior autoridade? Ele apelou para César, amém? Então a maior autoridade era o César, o imperador. E mesmo César sendo um homem ruim, mesmo César, ele sendo um homem que matava os cristãos, que perseguia a igreja, você vai ver tanto Paulo como Pedro. Pedro manda a gente orar. Aliás, né? Ele manda a igreja daquela época, você que tranca as igrejas de vocês, que matam vocês, orem por ele. Amém? Imagina, né? Então eu sei que muita gente evangélica, muitos evangélicos, eu acho que 90% dos evangélicos não são petistas. Não são petistas. Mas eu até pergunto, onde é que está em todo esse dinheiro? Que a gente não vê nas ruas, a gente não vê nos hospitais, a gente não vê, né? Você não está vendo. Mas a gente tem que orar por ele. Por quê? Por mal não dominar. Porque quando você ora pelo presidente, pelo prefeito, quando você ora pelo governador, são autoridades, né? Quando você ora por essas pessoas, você está pedindo para Deus impedir que os principados espirituais e potestades espirituais dominem eles. Então nós temos que orar assim, igreja. Eu oro para o Lula morrer. Está errado. Está errado. Né? Olha quem era o imperador. Quem era? O César que matava crente. Ele disse, ore pelo imperador, ore pelos governantes. Era gente ruim, ele disse, ore por eles. Amém? Então nós temos que orar. Como igreja é o nosso trabalho. Glória a Deus. Eu vou orar. Senhor, coloca lá um ataque. Não pode, né? Tem que orar para quê? Meu Deus, não deixe o diabo deixar fazer leis injustas. Senhor, liberta. Senhor, sabe, o prefeito, né? Senhor, vai lá. E eu acho que muita coisa está acontecendo porque a igreja parou de orar por eles. A igreja, tem muita gente de igreja que não está orando, não. E a gente tem que orar. Autoridade também, polícia é autoridade. Amém? E nós temos que obedecer às autoridades. Mas existe, amado, na igreja, é algo que você tem que aprender. A Igreja Universal, eles aprenderam isso bem direitinho. A Igreja Universal, o povo da igreja chama os obreiros de Senhor. Os obreiros já chamam o povo da igreja a senhora, o senhor, com respeito. Os obreiros já chamam os pastores de sim, senhor, pastor, né?
É o que? Submissão. Você ser submisso às autoridades. E é o certo, parceiro, porque tem autoridade espiritual. Quem são as autoridades espirituais, né? Está lá, abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, glória a Deus. No versículo 11 diz que foi o próprio Jesus. Você está em Romanos, depois é Coríntios, depois de Coríntios é Gálatas, depois é Efésios. Capítulo 4, versículo 11 diz assim, ó, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, né? Então são as autoridades espirituais que Jesus colocou. E muita gente não obedece a essas autoridades. Eu sempre digo assim, ó, se os crentes, né, obedecessem, respeitassem os pastores igual os católicos respeitam os padres, a igreja evangélica crescia tanto, porque os próprios crentes derrubam uns aos outros. Se respeitasse igual os macumbeiros, respeita os pais de santo deles. Você já viu algum macumbeiro falando mal do seu pai de santo? Chama de padrinho, chama de madrinha, beija na mão. Sabe? Agora, evangélico, meu irmão, é um negócio duro de você guiar a ovelha evangélica. Por quê? Porque tem muita gente que nunca aceitou ser nem discipulado pela igreja. Se discipulou. Pegou uma coisa na internet aqui, outra coisa por outra. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem estarão sobre si mesmo a condenação. Não é brincadeira, não. Ó, quem resiste, é assim, ó, ele colocou a autoridade. Está resistindo o próprio Deus. Por quê? Porque ele está explicando. Porque foi Deus que levantou a autoridade. Foi Deus que levantou. Amém? Então, como é que eu vou resistir a algo que eu sei que foi Deus que levantou? E as igrejas se dividem. Esse é o motivo de existir tantas igrejas evangélicas. Esse é o motivo de existir tantas placas de igreja. O quê? Resistência à obediência. Resiste a obedecer. Resiste a obedecer. Quer dizer, é o homem. Há muita casa de oração que alguma pessoa diz, agora eu sou um missionário, eu sou uma missionária, e vai lá, abre uma casa de oração, porque não se dava com a liderança, que não conseguia obedecer, queria passar por cima. Uma coisa que eu aprendi é que jamais alguém vai estar pregando na hora da pregação e um profeta se levantar para profetizar na hora da palavra. O Espírito Santo não faz isso. A Bíblia diz que não é Deus de confusão. Agora eu chego aqui, ó, irmão, vamos ler a palavra, e alguém se levanta em profecia, amém? É uma coisa. Mas na hora da palavra, eis que eu te digo, meu irmão, palavra, aqui, ó, Deus está usando aqui no altar, né? Então, muitos não aceitam isso. Aí faz confusão. Vou abrir aqui, que não sei o quê, e nem o pastor olha, eu saí da Paz e Vida. Você nunca me viu aqui falando mal da Paz e Vida. Na outra igreja, quando nós abrimos a igreja, foi longe. A Paz e Vida que eu era é lá da Duque de Caxias. Nós abrimos lá no Parque Albano, longe que só. Não peguei um membro, não falei mal da igreja, mas eu vi pessoas de lá que começaram, ajeitaram com os obreiros, começaram a falar mal do pastor, da liderança. Daqui a pouco ela disse, pois eu faria assim, eu vou fazer assim e tal. Bora, arrastou um bocado e abriu uma igreja para ele, né?
Depois começou a fazer aquilo que falava mal que o outro fazia. Entendeu? Então, quem resiste à autoridade resiste a Deus. Mas a Bíblia, através dos homens de Deus, já foi profetizado que essa resistência às autoridades espirituais, elas iriam aparecer e elas iriam crescer. Amém? Vamos lá, 2 Pedro, é lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 10 em diante. 2 Pedro 2, 10 em diante. Do 9, vou ler o 9. 2 Pedro 2, 9. Lá tem o 1 Pedro, né? No finalzinho da Bíblia, está assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 10. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam quem? Desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Olha para cá agora. Se você vê o que eu vejo no YouTube, talvez você já tenha se desviado, mas como eu conheço a palavra de Deus, eu combato. Tem dia que eu passo a noite todo dia combatendo, né? A gente entra num assunto e vai lá, depois entra no outro. Aí, quando eles veem que não conseguem vencer a palavra, começa a inventar um grego novo, mas daí está errado. Lá no original, olha, eu disse, meu querido amigo, que eu tenho essa daqui, eu aprendi com essa aqui. Esse seu grego aí está errado. Quer dizer que todas as Bíblias estão erradas, só o teu grego que está certo. Então aqui são atrevidos, são. Irmão, tem um, que é o Everaldo, ele fez um vídeo, ele colocou uma pessoa para gravar assim, entre as grades, como se a pessoa estivesse pegando o pastor falando. Só que é combinado, porque o Everaldo, ele faz muito vídeo assim. O Everaldo, ele bebe. O Everaldo, ele tem uma pousada, ganha, fazendo vídeo contra a igreja. Agora com o Paulo Raimundo fazendo vídeo contra a igreja, porque está em golpe. Se você quiser seguidor no TikTok, é só no Pauai, né? É só você começar a fazer vídeo contra a igreja e contra dízimo. Enche. Porque, sabe, eles se fortalecem uns aos outros. Quem são eles? Quem já foram da igreja. O próprio João, em 1 João, ele diz assim, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Saíram de nós. Você pode ver, a maioria saíram da igreja. Hoje estão lá, qual os assuntos que eles mais gostam? Dízimo e ministério pastoral. Eles combatem, eles lutam, eles botam uma foto, eles sentimentalizam, sabe? Ele bota uma foto de uma criança com fome, aí ele bota a foto da criança magra com fome, aí ele bota a foto de uma casa luxuosa, uma mesona grande, aí diz assim, aqui é a vida do membro dizimista, e aqui é a vida do pastor. E muita gente está caindo na lábia. Muita gente está se contaminando. Está aqui, está escrito que eles iriam, né? Eles difamam. O Everaldo botou o vídeo, ele chegou assim para o outro camarada, cara, deixa eu te contar aqui, olha rapaz, o negócio dá dinheiro. Olha, tu pega lá, tu pega uma água do rio, tu diz assim, essa água tu lá do Rio Jordão, do Israel, e tu dá para o povo, tu diz que vai ser tanto que o povo cai na lábia. O cara gravando lá como se fosse escondido, gravando escondido, aí depois ele sai assim, Outra vez ele gravou um dentro do restaurante, a mulher chegava, aí estava lá uma garrafa, uma lata de cerveja, que ele bebe mesmo, era dele mesmo, né? Com 2 copos e uma carne.
e a mulher chegar assim: meu marido, você está me traindo, cadê sua mãe? Não sei o que, você deixou lá em casa sem nada, você é pastor. Aí quem vê, e os comentários? Todo mundo pensa que é verdade. Aí todo mundo pensa que é verdade, que ele é pastor mesmo. Aí você vai ver ele pregando, ele diz que ele vive na graça, que não existe mais pecado. Ele mesmo assume que ele bebe. Então, ele chama-se repórter Everaldo. Ele critica, ele persegue. Ele está aqui dentro da palavra de Deus. Um desses aqui, ó. Versículo 11. Olha o exemplo. Ó. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo de blasfêmia diante do Senhor. Mas esses, como os animais irracionais, que seguem a natureza feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, e recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se branqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessa de pecar, engordando as almas inconstantes. Sabe o que é engordando? Engordando as almas inconstantes. Sabe o que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que não fica firme. E aí é o que eles fazem. A pessoa caiu, eu caí, eu me desviei. Não, você não é um desviado, você é um desengrejado. Você não precisa estar na igreja, você fez o certo, vem para cá que é melhor. Na tua igreja tem um pastor isso, na tua igreja tem isso ali, a tua igreja sei o quê, vem para cá que tu não precisa dar nada disso. Ou seja, a pessoa caiu, e antigamente quando a gente caía, né, o que a gente fazia? Ficava triste para voltar para a igreja. Aí o que a gente faz agora? Fortalece a pessoa caída para ela não voltar mais para a igreja. Engordando. Não parece, isso aqui parece um jornal de hoje. Se você for em outubro, você vai ver um tanto de gente. Você procurar um comentário, você vai achar um comentário do Bispo Alex. Né? Então olha só, onde é que eu estava? 14 agora, tá aqui, deleitando-se com engano. 14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Eita, poxa, Pedro pegou, foi pesado. Você sabe o que é o coração exercitado na avareza? Sabe o que é avareza? Unha de fogo, miserável. Você já viu? Uma vez eu vi uma pessoa postar até assim, puxou a foto dos apóstolos e estava lá, olha, eles andavam descalços com as roupas velhas e rasgadas. Eu olhando assim, não conhece a Bíblia não? João 8, primeiro, e algumas mulheres ricas que serviam a ele com seus bens. Quando vai ter o pão lá no deserto, diz assim, 200 denários de pão daria para, 200 denários de dinheiro daria para comprar pão para toda essa gente? 200 denários de dinheiro. Um denário é um dia de trabalho. Quanto é que é isso em bolsa? 200 dias de trabalho. Dá para comprar chinelo para Jesus, não? Dá ou não dá? Entendeu? Mas é para trazer para nós isso. Porque sabe que o povo gosta. O povo gosta de ouvir um cego pregando, um aleijado cantando. O povo entra no delírio. Se entrar um mendigo na igreja, eu quero cantar, menina, não sei quantos mil curtição, um mendigo, todo sujo, que cantou na igreja. Entendeu? O povo gosta dessas coisas. Tem um pregador cego que ele arrasta a multidão. Tem um irmão cantando cego. Eu até pensei assim, rapaz, se fosse um mudo cantando, né? Mas o cego canta com a boca, não é com os olhos não. Mas o povo gosta dessas coisas. O povo gosta. E ele se aproveita disso, né? Deixa eu correr aqui um pouquinho. Deixa eu ver.
17, esses são, vamos ler o 15, os quais deixando o caminho direito, seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, mudo jumento, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reservam, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com a concupiscência da carne e com a dissolução aqueles que se estavam afastando do caminho do erro. Imagina, se afastando, porque, olha, presta atenção, o tanto de gente, novo convertido, aí eu vivi em pecado, eu aceitei Jesus, oh glória, eu estou uma bênção, não, porque quando a gente aceita Jesus, né, eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu imaginava a igreja assim, sabe? Eu olhava para as meninas da igreja, eu pensava assim, rapaz, essas meninas são santas, sabe? Poxa, essas meninas, essas jovens da igreja, né? Como é que namora com uma menina da igreja? Eu tenho que me santificar também. Como é? Deve ser. Aí um dia eu fui para o culto, uma menina, não, vem cá, sei o que e tal. Me levou lá para escolher a menina, me agarrou, rapaz. Aí eu olhei, eu falo, meu Deus. Aí depois eu subo dos outros meninos que elas eram assim, eu disse. Aí depois eu subi de homens que iam na igreja para pegar as irmãzinhas depois do culto. E aquilo começou aquela ilusão cair, né? Ou seja, eu comecei até a me contaminar. E hoje, o que acontece? As pessoas estão começando a ir para a igreja e elas vão achando que a igreja é algo santo, é ou não é? E a verdade é que é para ser. Mas nós estamos numa época que desviaram-se. E eles aproveitam todo o escândalo que acontece na igreja para contaminar mais o povo da igreja. Para contaminar, para nem virem. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que eles contaminam aqueles que estão engordando. Engordar não é engordar não, viu? Quando a gente pega aquela linha que engorda, né? Como é que Tiago? Para o negócio ficar ruim, né? Às vezes nem dá. Você tem que quebrar a linha todinha, você não tem paciência, né? Engordou a linha. Cada alma que você está contaminando contra a igreja. Porque ação social, você pode ver, né, quando tem chuva, essas coisas aí, ó, quem é que está lá? A igreja, a Assembleia de Deus, a Universal, a Igreja da Graça, a Mundial. Você vê, teve a pandemia, quem é que estava dando, quem foi que começou a dar respiradores? A igreja do Silas Malafaia, entendeu? Várias igrejas. E eles fazem o que? Eles contaminam para isso não acontecer, né? Então, prometeu, prometeu liberdade, sempre eles mesmos servem da corrupção, porque de que o homem é vencido, tal se torna escravo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos neles e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. Amém? Amém. Desse modo sobreveio que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada despojadora de lama. Deu banho na porca, a porca voltou para a lama, né? Ou seja, de que é que serviu aprender? Tem um outro também chamado Caio Fábio, eu chamo ele de Caio do Fábio, né? Ele foi disciplinado por adultério, aí saiu da igreja, aí hoje ele disse que é porque sofreu injustiça, porque viu que estava tudo errado lá dentro. Não, ele foi disciplinado na igreja, não aceitou a disciplina. Ele fuma cachimbo, ele mesmo disse que bebe, ele é cheio de doença, né? Mas ele arrasta um monte de desigrejado com ele, falando o quê? Mal da igreja. Diz que é o sistema religioso. Vamos lá um pouquinho, porque o assunto é isso. Vamos ver o que é que Paulo falou para Timóteo. Segundo Timóteo, você volta um pouquinho, antes de Hebreus, capítulo 3,
2 Timóteo 3, 8, vai dar um exemplo daqueles que também resistiram a Moisés. Moisés era autoridade espiritual. Moisés teve resistência no ministério dele. Amém? 8 diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e revoltos contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o desvario, como também o foi antes. Amém? 2 Timóteo 2, nós estávamos no 3, né? Agora no 2,17, 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão mal impiedade. A palavra desses roerá como gangrena. Você sabe o que é gangrena? É uma enfermidadezinha que ela é pequena, né? Mas ela vai crescendo, aumentando, ficando cada vez pior. Ou seja, corte, envolve. Às vezes você começa a assistir uns cultos, umas coisas, aí no mesmo aplicativo começa a aparecer esses camaradas, porque o aplicativo eles influenciam eles. Você vê, eu faço live, parece que o Facebook nem bota, é uma pessoa, é duas pessoas assistindo. Às vezes eu fazia oração da meia-noite, era uma pessoa, duas pessoas, às vezes vinha até, chegou a época que tinha 15, 10, depois às vezes eu faço oração da meia-noite, tem uma pessoa lá, a visualizar, dá para ver, né? Visualização. Mas quando tem esses camaradas falando mal do menino, é 50 mil, é 1.000, é 500. Você olha assim, rapaz, porque o povo gosta, a igreja é odiada. E esse daqui, ó, 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo-se que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Esses dois homens aqui, Himeneu e Fileto, eles fizeram oposição contra o ministério do apóstolo Paulo. Paulo sofreu oposição. E ele disse assim: olha, sabe, evita. Se você não sabe responder, não tem firmeza mesmo, o que é que você faz? Não assista. Não vá dar ouvido, não vá dar voz a esse povo, né? É quem está dizendo, ó, porque é como uma gangueira, é só uma besteirinha. Aí daqui a pouco, ó, não cuidou, está o corpo todo contaminado. Amém? Agora o principal que eu acho é que o Judas, porque o Judas que fica pertinho do Apocalipse, ele vai falar. Eu tenho até um exemplo, sabe de quem? Que se essas pessoas olhassem o exemplo dele, eles não se rebelavam contra a autoridade. Você vai se surpreender com esse exemplo. Quem é, bispo? Alguém tem alguma ideia? Ó, eu tenho um exemplo que, se eles observassem o exemplo dele, eles não se levantavam contra a autoridade. Quem é? Quem falou? Quem? O diabo. O diabo não respeita título, é diferente. Mas a autoridade ele é obrigado a respeitar. Não é ou não é? Ele enche o coração dos outros para não respeitar, mas ele mesmo. Eu disse assim: vai só até ali, só vá até ali. Mas eu acho interessante, sabe? Até os animais. O Noé chamou algum animal para ir para a arca? Chamou não. Fez a arca. Deus falou quantas vezes para os animais? Uma vez, vamos lá, foram. E Noé passou quantos anos pregando para os homens? 120 anos pregando. E só foi ele e a família dele. E os animais foram.
ser humano tem coração duro, né? É por isso que o diabo se aproveita. No livro de Judas, ele diz assim, nós até lemos, né? Versículo 3, amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortá-lo a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você tem que batalhar para manter essa fé. Por que eu tenho que batalhar? Porque se introduziram futilmente alguns, os quais já antes estavam escritos, para esse mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus. Uma graça, como é a graça deles? Pode beber, pode fumar, pode ter tantas mulheres, não existe mais pecado, mas estamos na graça, dissolveram a graça de Cristo. Esse é o evangelho que eles pregam. E negam a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como Dante uma vez soube isso, que havendo o Senhor Deus salvo o povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois que não creu. Deixa eu pular aqui um pouquinho. O 8, um exemplo, arcanjo Miguel. E contudo também esse, semelhantemente adormecido, contamina sua carne e rejeitam quem? A dominação e difamam, glória a Deus, da dignidade, das dignidades. Porque o Silas do Malafaia, ele contando sobre, tem até eu sempre peço para os obreiros assistir. Antes de ser obreiro, eu digo assim, assiste essa pregação do Silas, que é autoridade espiritual. Você vai lá no YouTube, você pesquisa autoridade espiritual. Quer uma mensagem para assistir? Você vai entender o que é uma autoridade espiritual, né? E ele falando que uma vez ele estava na igreja lotada, sempre no Rio de Janeiro, né? E ele pregando aquela pregação, e de repente o fogo caiu, era gente se levantando, e ali, sabe, falando línguas, e o poder de Deus e a presença. Aí lá, glória. Aí de repente ele olha assim para o cantinho, está lá o pastor que era sogro dele. Que não, quando ele olhou lá, o pastorzinho estava bem velhinho, sabe, assim, cabecinha baixa assim. Ele olhou, o Espírito Santo disse assim para ele: só estou te usando por causa dele. Só estou te usando por causa dele. Silas Malafaia, sim, senhor. E ele dizendo: olha, eu entendo o que é uma autoridade espiritual. Eu entendo. Ele não era conhecido, mas na igreja todos nós sinalizávamos que o nosso líder era ele. Até que chegou um dia que ele se desligou da igreja, né? Mas sobre a bênção do pastor dele. Amém? Não foi, pastor, não pega dele, não. Entendeu? Então nós temos que ficar com o olho aberto, né? Autoridade. E esses aqui, é por isso que nós temos que lutar para manter a nossa fé. Deus, eu ia pregar, né? Eu ia falar sobre salvação. Ele disse: não, ensina o povo a lutar pela fé que foi dada para ele, porque nos últimos dias vão surgir pessoas assim, vão surgir pessoas assim, e essas pessoas vão corromper muita gente, né? Obediência hoje é difícil. Olha só, 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Que é o arcanjo Miguel lutando glória a Deus, lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. Não disse assim: Satanás, desgraçado, infeliz, maldito. Não, o que é que ele fez? O Senhor te repreende. Sabe por quê? Mesmo o diabo caído, um dia ele foi querubim ungido da guarda, e o querubim está acima do arcanjo. O que era que o diabo era no céu? Autoridade espiritual nos outros anjos. E mesmo assim, o arcanjo Miguel, mesmo ele caído, o arcanjo Miguel não difamou ele. O Senhor te repreende.
É o que a Bíblia está dizendo, ó. Não usou ao 10, ó. Esse, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompem naturalmente. O homem natural, não é da fé. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Pastor, eu não sei quem é Coré. O Coré, aqui diz Coré também. Corá, natura. Coré também. Quem diz Coré aí? Coré. Olha, quem diz Corá? Tradução, né? Mas não muda o nome, uma pessoa lá, um demoniado. Eles juntou 120 príncipes contra Moisés, contra Arão. Ele vinha contaminando o povo. Olha, está faltando ali. Ele incitava o povo, sabe? Na terra lá, quando viram que a terra era boa, mas tinha luta, o que eles fizeram? Eles contaminavam o povo, era direto, eles lá direto. Pediram Deus ao povo, né? Aí chegou um dia que Moisés disse assim: olha, se vocês morrerem, já disse que todo mundo ia morrer, né? Se vocês morrerem de uma forma comum, é porque Deus não está comigo. Vim na terra, se abriu e fechou de novo, engoliu eles vivos. Quem? Coré e mais 120 dos príncipes. Ainda tinha mais Abirão, né, também. E foram, olha, sempre teve, sabe, esse tipo de gente. Só que hoje eles estão crescendo, estão ganhando mídia, né? Então vamos continuar o Judas para nós encerrar. O 12: esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando convosco e apacentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água levadas pelo vento de uma parte para outra. São árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desaigadas. Não ganham uma alma para Jesus lá fora. Não ganham bebo, não ganham drogado, não dão fruto. Querem da igreja. Ondas impetuosas do mar e espuma as suas mesmas abominações. Eu vou pular um pouquinho, deixa eu ver aqui. Fechosos, Senhor Jesus, os quais no último tempo. O 19. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais que não têm o Espírito. Se separam. Isso aqui já está mostrando quem é. O que eles fazem? O corpo está junto. Amém? Se eu tirar o dedo, ele vai apodrecer, meu irmão. Tem que estar aqui colado. Ou seja, eles a si mesmos se separam. Não vão mais para a igreja. Não existe igreja. Igreja é um prédio. Igreja é uma empresa hoje em dia. Igreja é um lugar de arrecadar. Igreja. E eles vão enchendo. O que eles fizeram? Eles se separaram da igreja. Separaram da igreja. Quando eles pegam muito, João 10, né, que diz assim, que o mercenário, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? O mercenário e o que não é pastor, né, veio para roubar, matar e destruir. Então está dando 2 nomes aqui, Quem é o mercenário? Existe mercenário? Existe. Quem são os mercenários? Por exemplo, hoje eu sou pastor aqui, né? Aí eu arrumar um emprego lá, eu estou nem para vocês. Espera aí, eu arrumei um emprego, vou estar ganhando. Então não vou mais ficar na igreja e fazer o quê? Ser um mercenário, é uma pessoa que trabalha por dinheiro. Está nem preocupado com a vida de ninguém. Não está preocupado não. Se ele arrumar um ganhozinho melhor, ele abandona a obra. Eu conheci um, até falando para a irmã Regina, lá no Parque Urbano. Lá na esquina da casa que a gente morava, abriu a igreja lá. Aí uma pessoa ganhou a causa na justiça, foi lá, deu 20 mil de oferta, deu 20 mil do dízimo, né? Menino, quando foi no outro dia, cadê a igreja? O pastor chegou lá com o caminhão, botou as cadeiras todas e foi embora. Aí é para comer do irmão se arrepender. E lá buscar, é mercenário. Qual é o outro? O que não é pastor. Viu? Tem um mercenário e tem o que não é pastor.
Não é pastor. Esse povo do YouTube não são pastores. O que é que o lobo faz? O lobo, ele vive no meio do rebanho, né? Toda a natureza, o lobo vive no meio do rebanho? Não, o lobo vai lá, sorrateiramente, né? Para pegar a ovelha, e ele pega e leva para ele a ovelha, mas ele não vive no meio do rebanho. O que não é pastor. O pessoal diz, é pastor. Não, o que não é pastor. Teve uma mulher que me esculhambou uma vez, ela na Bíblia dela dizia, na Bíblia ela não dizia nem mercenário e nem o que não é pastor. Na Bíblia ela dizia assim, padres e pastores vieram para roubar. Eu disse, que Bíblia é essa que a senhora tem? Eu comecei a falar com ela, rapaz, ela disse um bocado de palavra, não vou nem falar para você o que ela falou comigo. Tá? Uma coisa disse assim, eu estou cagando para você. Ela falou comigo, né? E falou um bocado de coisa. Eu disse, rapaz, mas a senhora tem a boca suja, viu? A senhora, misericórdia, mano. A bicha ficou doida. Então aqui, vamos voltar para Romanos 13, né? Que nós já falamos sobre esse assunto aqui da autoridade, mas tem autoridade, amados, também física, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, né? Não quer ter medo, por exemplo, eu estou com medo da Brits, porque está andando errado. Irmãos, eu passei 4 ou 6 anos com a moto toda irregular. Eu passava no meio das Brits e os homens não me paravam. Aí um dia eu vim aqui para o Maranguape fazer a obra. Quando eu vou voltando ali em frente ao estádio, eles botavam muito ali as Brits, né? Quando eu vou passando, eu ainda tento entrar assim, aí lá na frente está o outro policial, parei. Perdi minha motinha. Aí uma irmã pegou lá do Ceará, a irmã disse assim, ô pastor, eu tenho uma moto lá em casa, não tem documento, mas tem queixa de roubo, nem furto. A placa lá do Amazonas, vão me pegar, eu chorei, vai embora, pode me levar a moto, meu documento eu não dou, não me deu o documento. O senhor quer para o senhor, e o senhor quer. Aí me fazer bem tiro, sabe? Eu quero, vim de ontem, melhor de moto. Aí vinha com um mês no mesmo lugar me pegar. Pegar no mesmo lugar. Aí a pastora disse assim, meu filho, é que Deus não quer que a gente venha. Eu disse, é verdade. Faço de tudo para não atrasar licenciamento, PV, essas coisas. Né? Não pode. Não está errado. Então, quando eu passo nas beats, eu olho assim, rapaz, eu doido que eles me parem, eles me param mais, rapaz, para me mostrar, né? Foi o Roberto que tirava a cadeira e foi mudado. Foi bom mesmo. O pedreiro lá em casa estava fazendo aí com esse dia, né, o pedreiro? E ligou e disse, vamos fazer um gato na água aqui? Eu disse assim, não, Deus me livre fazer um gato, eu não posso não. Aí vai e ele descobre, aí todos oferecendo a verdade. Não, mas os cristãos, os evangélicos não podem fazer isso não. Não, mas nós somos, né? Eu fui morar numa casa que tinha um gato da energia. Eu fui falar aí pro dono, rapaz, que o negócio aqui na energia aqui, porque a gente liga aqui a luz da sala não paga. Aí tinha que um fio lá. Eu mandei tirar, não. Pode tirar. Você acha que ganha, mas vai perder, né? Não quer ter medo da autoridade? A autoridade não é contra boas obras, ela é contra as más obras. Então eu estou com medo, não, antes direitinho que ninguém vai, né? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizer o mal dele, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Você já viu a pessoa chegar lá, ainda tem cara que dizer assim, eu sou crente. Viu nem dizer, né? Não, eu sou crente. Misericórdia, não, diga não, meu filho, pelo amor de Deus, né? Não, foi o seu não, foi pegando, roubando aqui, pegou o viu lá o celularzinho, né? Eu já vi da mulher pregando, o homossexual chegou lá com a dona do celular. Ela pegou o celular na loja do homem.
Na loja, na hora da pregação, você só chorar, glória a Deus, e os irmãos, glória a Deus, irmão. Mano, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para a senhora. Olha, irmão. Mostrou o vídeo dela pegando o celular da mulher. Entendeu? Ou seja, não pode. Portanto, necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Tem gente que tem mais consciência agora. Tem gente que não tem mais consciência não. Pega as coisas dos outros, né? Engana, compra e não paga. Ai, eu trabalhei de cobrador. Sabe qual era o melhor lugar que me cobrar? Era no trabalho na igreja. Eu já fui cobrado pessoal na porta da igreja. Lá da Jerusalém da grandeza de Deus, lá no conjunto do Ceará. A igreja tem culpa? Tem não, ninguém ensina isso. Eu estou ensinando isso para você? Hã? Eu ensino para você jogar na loteria? Tem gente que joga, mas eu estou ensinando? Não. Vai jogar na loteria? Não, jogue não. Jogou, ganhou. Ó, não bota nada aqui não. Viu? Ah, eu joguei na loteria. Atrás é teu caminho, negócio de jogo. Atrasa. Aí o que é que acontece? Cheguei lá, a mulher lá, e disse, minha senhora, já está com 3 meses que eu vou na casa da senhora, né? E ela na porta, mandou para eu chamar, né? E ela, não, meu filho, ó, pode passar amanhã que eu pago. Passa amanhã que eu pago. Não, faz lá aqui, não, amanhã eu pago. Aí eu disse, amém. Aí no outro dia cheguei lá, o dia que estava todinho. É o melhor lugar, né? Mas ó, você tem que ser honesto. Por essa razão, pagar em tributo, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem temor, a quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aí eu sou crente, posso mais pagar imposto não, né? Tem que pagar, né? A ninguém, olha, ele disse, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, ó, não adulterarás, ó, quem ama adultera? Não. Não matarás, quem ama vai matar? Não. Ai, matei com ciúme de amor. Não é amor não, viu? Amor não faz, a Bíblia diz que o amor não faz mal, né, ao próximo. Não furtará. Se eu amo, eu vou furtar? Não. Não dará falso testemunho. Se eu tenho o amor de Deus, eu vou dar dando falso testemunho contra as pessoas? Não, né? Não cobiçarás. Seu amor, se tem amor, não faz isso. Ó. E se algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo, você não deseja o mal para ele. Você ama, sabe? Você vai desejar o que é ruim para o teu próximo, né? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu sei que tem coisas que se eu fizer vai fazer mal à minha esposa. Se eu fizer vai fazer mal ao meu marido. Eu já conheço a minha esposa, né? Ela já me conhece. Se ainda existe amor entre nós, nós não vamos fazer mal um para o outro. Amém? Você não vai fazer mal, porque você ama. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. Quem está dormindo, diga eu. Então desperta do sono. Já é hora, mas isso aqui é o sono espiritual. Tem muita gente que não está dormindo. Está dormindo sono espiritual. É hora de despertar do sono. É hora de você olhar, sabe, poxa, tem almas morrendo, eu tenho que ganhar almas para o reino de Deus. Esses pecados velhos que estão atrasando minha vida, eu tenho que tirar da minha vida, é hoje. Depois eu deixo, depois eu paro, depois isso não é hoje. Aí desperta, olha, isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. As obras, que é a obra da terra? Tudo aquilo que é feito escondido. Tudo aquilo que é feito escondido. Porque o que é escondido é das trevas.
vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, meu Deus, já sabe que é errado, né? Sabe que é errado, os pecados, andemos honestamente como de dia quer dizer na luz, né? Não em glutonarias. Rapaz, eu conheci um irmão que ele comia numa bacia desse tamanho aqui, ó. É glutonaria, irmão. Sabe, acaba com o estômago da pessoa, né? Aqui em casa eu compro uma quentinha lá na Leste, 2 quentinhas para mim, o pastor Samuel Israel e o meu amigo ainda sobra para os cachorros. De R$10, deixa tamanho assim. Eu não como muito assim não, sabe? Foi na sua casa lá, não se preocupa não, viu? Ô bicho, vamos almoçar lá em casa, pode convidar que a gente vê se vai, né? Andemos honestamente, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Entenda. Alguém pode pegar isso aqui e dizer assim, não é para ir para a academia, não é para ter cuidado da carne, irmãos. Não. Cuidado da carne aqui, concupiscência é os desejos, né? Não tenha cuidado da carne com os desejos carnais. Não se preocupe com essas coisas. Se preocupe em agradar a Deus, se preocupe com a vida espiritual, se preocupe em buscar o Espírito Santo, sabe? Se preocupe em ser honesto. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser justo. A gente foi olhar a pastor foi olhar um carro lá. Deixa eu até falar para os irmãos aqui, porque os irmãos, não sei, mas alguns podem dizer assim, olha, a pastora vai comprar um carro com o dinheiro da igreja. Não é verdade. Viu? Fala lá para os irmãos. A pastora trabalha costurando, viu? A pastora trabalha aqui costurando, ela ganha o próprio dinheiro dela, né? E uma parte do dinheiro é do cartão de crédito que ela fez o Pix para ela mesma, no cartão do banco, que tem o crédito dela, ela pegou, passou para comprar um carro. Alguém diz assim, olha, a pastora está comprando com o dinheiro da igreja, não está saindo 1 centavo da igreja. O dinheiro que ela tem é dela, conquistado por ela. Né? Aí, a luz da igreja é ela que paga, meu irmão. Viu? Ela que paga a luz da igreja aqui. Entendeu? Então, porque ela tem as máquinas, né? Não, é uma luz só, aí ela paga. Entendeu? Então, assim, ninguém depois fica dizendo, pastor, comprou um carro aí de fora com o dinheiro da igreja. Não é com o dinheiro da igreja, tem 1 centavo da igreja. Nem tem esse dinheiro da igreja. Nem tem, né? Nem tem, vai contar. Não, mas menino, esse povo aqui esse povo que a gente viu aqui procura um meizinho para contaminar alguém, né? Quando eu comprei o primeiro carro, o pessoal está falando mal, até hoje falando mal. Tem gente que diz assim, ele dá carona para vocês agora, mas depois vocês vão ver quem é que ele é. Até hoje eu levo os irmãos, vou deixar o irmão. E os irmãos estão vendo quem eu sou, né? Agora minha função passou lá na TR4, nem fez o vídeo de passar. O seu passo vai ser lá, velho. Aí. Eu não vi isso passando. Mas só não, por quê? Eu vou para o não faz não, falou. E é isso que eles pegam, irmão, para contaminar você. Você tem que estar na palavra, tem que conhecer a palavra. Pegar assim, tá aqui a palavra, meu filho. A palavra já falava sobre você, viu? Que vocês iam se separar. Se separam a si mesmo, né? Já estava escrito aqui a Bíblia. Livro mais antigo. Fique em pé para a gente orar. Glória a Deus. E assim, a gente entende, né? Mas ela conhece a Bíblia e ela já me disseram que é hora para Deus me matar. Por quê? Porque ela manda uns estudos para as igrejas, os UBI vão deixar. E ela trouxe esse estudo aqui. E o marido dela já pediu uma vez para eu ir lá conversar com ela. E eu aproveitei e fui. Peguei o estudo dizia assim, que eu pego umas passagens da Bíblia, aí ela, do Antigo Testamento, diz assim, na igreja tem que ter 2 palmeiras no altar. Passei igreja. Eu tenho que estar com aquela roupa de sacerdote toda branca, para me ser pastor, senão não é válido, né? Aí eu estava lá ontem, ela foi lá em Zacarias, ela chegou para mim, eu posso dar uma palavra para o senhor? Pode, minha irmã. Sim, aí eu peguei e fui lá na casa dela nesse dia, né?
no velho, eu botei no novo e mostrei para ela, mano, tá errado, é assim, assim. Até a comida que eu tinha que comer, ela estava dizendo que era, não, mas, tudo que é recebido com coração, né, e ação, tudo bem, irmão, porque a gente tem que ter paciência para ensinar, não é brigar, eu não briguei com ela, entendeu? É tanto que quando terminou, o marido dela fez até assim, não briguei, é ensinar uma coisa. Pastor, Jesus me ama. Jesus te ama, rapaz, tenha vergonha na cara. Entendeu? Tem que ensinar. Aí eu peguei, quando foi terça-feira, ela pegou, chegou lá e mostrou lá Isagai, do pastor inútil que abandona um rebanho, seu braço direito secará. Aí eu olhei, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas nesse livro, para fazer. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer por essas coisas verá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até o gentio por Jesus Cristo, e para que pela fé recebesse uma promessa do Espírito. Contém a maldição. Ela pegou um versículo do Velho Testamento para mim e disse, a lei morreu, meu filho. Agora eu tenho a bênção de Abraão na minha filha. Glória a Deus. E a bichinha veio só assim, tá bom. Não, porque eu te devo. Você tem que conhecer a Bíblia para você se defender, né? Alguém vem papar o corpo, né? Assim, não, irmão, está errado, né? Tem que conhecer direitinho, porque está assim, e gente causando confusão nas igrejas. Então feche teus olhos agora. Meu Deus, nós fomos alimentados com essa palavra. A tua palavra é o nosso. Nós te agradecemos porque nós cremos que estamos saindo daqui mais fortes, nosso espírito mais fortalecido, Senhor. Oh, Pai, para resistirmos não à autoridade, mas para resistirmos ao diabo, para resistirmos ao pecado, Senhor. Então, Pai, abençoa cada um aqui presente. Dá uma semana abençoada, um fim de semana abençoado. Livra a nossa família, protege, Senhor. Repreende toda seta contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Vamos dizer assim seja, bem alto, bem forte. Assim seja. E viva Jesus. Aplauda. A paz do seu irmão e a paz do Senhor Jesus. Glória.